Olá pessoal, vamos então começar a nossa segunda aula de hermenêutica bíblica. E logo no início eu quero abordar o tema da singularidade das Escrituras. A Bíblia é um livro sobrenatural. Como vimos na aula anterior, a Bíblia é inspirada por Deus. Isto significa que o Espírito Santo soprou na mente dos escritores a palavra do Senhor e eles assim a produziram. Então a Bíblia, ela está muito acima de qualquer outra produção humana da nossa sociedade. Não há nenhum livro que pode ser comparado à Bíblia. A Bíblia é um livro sobrenatural. Isto requer que nós tenhamos uma perspicácia ao interpretá-la. Será que é possível descobrir o verdadeiro significado dos textos contidos nas Escrituras? Algumas pessoas dizem que todas as interpretações da Bíblia são válidas. Ora, se atentarmos para a verdade de que muitas interpretações são contraditórias umas em relação às outras, então fica claro que é impossível dizermos que todas as interpretações bíblicas são verdadeiras. Mas será que é possível descobrirmos o sentido correto das Escrituras? Se caminharmos por uma hermenêutica saudável, com seus princípios bem aplicados, temos grande segurança de que podemos entender corretamente o sentido das Escrituras. A Bíblia é um livro sobrenatural. E isto exige que seu intérprete tenha algumas características peculiares. Todo intérprete das Escrituras deve se aproximar do texto com um espírito de humildade. Isto significa que nós devemos compreender que o texto sagrado é muito maior do que nós e que a Bíblia é um livro que está acima da nossa capacidade humana de esgotá-la. Isso não significa que não podemos compreender a Bíblia. Significa apenas que não podemos esgotar todos os seus limites, porque a Bíblia é um livro ilimitado. Porém, todo intérprete da Bíblia deve se aproximar dela com confiança, mas com um espírito de humildade. O texto é maior do que nós. Acima disso também, todo intérprete das Escrituras deve se aproximar dela com uma capacidade espiritual. O apóstolo Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então Paulo nos diz aqui que um requisito fundamental para entendermos as coisas de Deus é termos o Espírito Santo de Deus em nós. Ninguém pode compreender corretamente a Sagrada Escritura sem o auxílio do Espírito Santo na sua vida. Então, todo intérprete precisa entender a necessidade que temos de ter a ação do Espírito Santo em nós para compreender as Escrituras. Não é uma questão meramente intelectual. Não é uma questão meramente filosófica, nem teológica. É uma questão espiritual. Para compreender a Bíblia, precisamos do auxílio do Espírito Santo.
nos dando graça e iluminando a nossa mente para entendermos corretamente os seus escritos. Justamente por isso, todo intérprete da Bíblia também precisa ter respeito pelo texto. Ao se aproximar da palavra do Senhor, um sentimento de submissão ao texto precisa estar presente em cada coração. Devemos entender que o texto da Bíblia é uma norma de autoridade sobre nós e que nós, servos de Deus, precisamos nos submeter a ela. Precisamos ir para a compreensão do texto com um espírito de submissão, respeitando completamente o produto final do texto, que é dado pelo Espírito Santo. Além do mais, todo intérprete da Bíblia também precisa estar imbuído de um desejo profundo de vivência do texto sagrado em sua própria vida. Não se deve fazer a interpretação pela mera interpretação. A interpretação bíblica tem um objetivo: fazer com que a gente, a partir do momento em que estejamos aprendendo sobre o texto, também coloquemos em prática aquilo que aprendemos. O texto bíblico precisa ser praticado. Então, ao buscar o sentido do texto, o coração do intérprete deve estar voltado para o desejo profundo de aplicar aquilo que aprendeu no texto. Então, agora eu queria começar com um princípio básico para a interpretação da Bíblia. Há um fio condutor que perpassa por toda a Sagrada Escritura. E esse fio condutor precisa ser claramente compreendido. Qual é o fio condutor que passa pelas Escrituras? É o propósito de Deus de revelar-se à humanidade. Ou seja, a finalidade da Bíblia é, a princípio, revelar a pessoa de Deus para mim e para você. Então, este é o tema básico das Escrituras e que perpassa de Gênesis a Apocalipse. É Deus revelando a sua pessoa à humanidade. Isso quer dizer que, em princípio, a Bíblia não está trazendo como ponto primário a revelação particular da minha vida como ser humano. Algumas pessoas vão ler as Escrituras pensando que a Bíblia primariamente foi escrita para resolver os seus problemas particulares. Na realidade, a Bíblia não tem este propósito. O propósito da Bíblia não é resolver a minha situação financeira, econômica, social, política, religiosa. Não é esse o propósito. O propósito da Bíblia é revelar a pessoa de Deus. E revelando a pessoa de Deus, a Bíblia vai revelar a pessoa do ser humano, a humanidade. Porque Deus é o Criador da humanidade. Então, quando se revela Deus, se revela a criação de Deus, que inclui o ser humano. Então, do começo ao final das Escrituras, nós temos um fio condutor. E qual é esse fio condutor? É a proposta de revelar Deus à humanidade. E essa revelação encontra seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Porque Cristo é Deus encarnado. Cristo é o Deus que veio ao mundo em forma de homem. Então as Escrituras, se elas têm como proposta principal revelar Deus à humanidade, isso inclui, obviamente, revelar Cristo à humanidade, porque Cristo é a expressão máxima de Deus.
O próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Além disso, Cristo disse em Lucas capítulo 24, 44 aos seus discípulos, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus está dizendo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, e precisamos compreender que o pensamento judaico dividia as Sagradas Escrituras geralmente em três partes: leis, profetas e escritos, ou lei, profetas e salmos. Jesus está dizendo que a lei, os profetas e os salmos falam sobre ele. Então, a verdade das Escrituras é a revelação de Cristo à humanidade. Não se pode ir para as Escrituras pensando: que será que Deus tem para mim na minha particularidade, nos meus problemas cotidianos? Então quer dizer que Deus não pode falar comigo na particularidade nas Escrituras? Sim, Deus pode fazer isso. Mas essa não é a proposta inicial. Isto vem como um efeito cascata. Isso vem como a reboque da situação. Primeiro, Deus está se revelando a si mesmo. E se revelando a si mesmo, revela a humanidade em geral. Revela o ser humano como um todo. E revelando o ser humano como um todo, revela o plano de Deus para este ser humano. E revelando o plano de Deus para este ser humano, então pode revelar alguma coisa específica para a minha realidade pessoal. Este é um princípio elementar das Escrituras que não pode ser esquecido. Precisamos entender que, ao ler as Escrituras, precisa-se encontrar um fio condutor que perpassa por toda ela. E esse fio condutor é a revelação de Deus. Agora, como vocês perceberam, quando eu falo das Escrituras, não estou falando de um texto em particular. Algumas pessoas não conseguem ler a Bíblia integralmente. Elas se apegam à leitura de trechos da Bíblia. Alguns só leem Salmos, outros só leem Provérbios, outros só leem os Evangelhos, outros só leem as cartas de Paulo. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é um todo. A Bíblia é um tecido emaranhado, costurado, com várias partes. E para se compreender o todo da Bíblia, é preciso lê-la integralmente. Quem lê apenas parte das Escrituras dificilmente vai conseguir compreender a realidade do todo. Para compreender o particular, eu preciso vislumbrar o total primeiro. Primeiro se olha para o todo. Primeiro se contempla a realidade integral, para depois se interpretar e compreender um texto em particular das Escrituras. Então, a minha proposta, a minha dica para vocês é que leiam a Bíblia toda. Não pulem partes. Não leiam apenas seções. Leiam a Bíblia como um todo. Comece em Gênesis e vá até Apocalipse. Isso vai lhes dar um conceito integral das Escrituras. E essa compreensão integral vai ser fundamental para quando você for estudar um trecho em particular. Lembremos que a Bíblia é um conjunto de livros que estão interligados, que estão entrelaçados. E entrelaçados por um fio condutor,
que está vindo de Gênesis e vai até Apocalipse para revelar a pessoa de Deus à humanidade. Então não se pode interpretar um texto da Bíblia isolado de seu contexto integral. Por isso, a minha dica é: se você nunca leu a Bíblia toda, antes de procurar interpretar um texto em particular, pegue como tarefa o trabalho de lê-la completamente. Esta é a nossa segunda aula. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.